Hoje é sábado e estamos passeando aqui na beira do rio, na cidade de Oizumi, aqui no Japão. E eu estava caminhando, estava meditando, quando eu cheguei aqui nesse rio e vi essa passarela aqui, né? Depois o rio, né? O rio e depois essa passarela aqui. Que o rio fica numa parte mais baixa, né? E esse lado mais alto aqui. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a observar, né, a palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, ele nasce num tempo muito difícil. E esse tempo que Moisés nasce, havia uma perseguição para que matasse todas as crianças. E a Bíblia diz que Moisés, quando ele nasce, a mãe esconde ele durante 3 meses. E durante os 3 meses ela já não podia mais esconder a criança, e ela coloca num cesto e deixa ir no rio. E a Bíblia diz que quando o cesto vai indo, a princesa desce ao rio para tomar banho. E ela desce com as suas criadas. E a Bíblia diz que quando a princesa ela desce para o rio, as donzelas elas ficam no lugar mais alto do rio. Lugar mais alto, enquanto a princesa está lá embaixo tomando banho. O que chama a atenção é que quando o cesto vem se aproximando, quem deveria ver o cesto com Moisés dentro seria as donzelas que estaria passeando na beira do rio, e não a princesa, porque a princesa estava no lugar mais baixo. Se as donzelas estavam na parte mais alta do rio, elas deveriam ver o cesto. Uma coisa muito interessante que nos chama a atenção é que quando Deus quer nos abençoar, Ele vai sempre abrir a porta. Ele vai fazer a pessoa te ver, a pessoa que pode te abençoar. As donzelas não poderiam fazer nada por Moisés, mas a princesa poderia fazer algo por Moisés e levar Moisés para o palácio. Era a princesa quem levaria Moisés para o palácio, e não as donzelas. Interessante que Moisés agora ele é levado para o palácio depois que já está numa certa idade. E ele vai para o palácio e lá ele vai aprender muitas coisas, ele vai estudar. E a Bíblia diz que quando Moisés já está um homem, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele mata aquele egípcio. E Moisés, sabendo que Faraó poderia mandar matá-lo, ele foge para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele vê as filhas de Jetro levando as suas ovelhas para beber água, e chega outros pastores e querem impedir. Moisés luta e dá água para as ovelhas da filha de Jetro. E quando elas vão embora, ela chega: pai, já chegamos. O pai diz: mas por que vocês chegaram tão cedo? É que nós encontramos um homem e ele deu água para as ovelhas. Por isso chegamos mais cedo. E com todo o caso que tinha acontecido. E o pai das moças disse: então chama ele para vir para cá, vai para buscá-lo, convida para que venha ficar aqui conosco. E a Bíblia diz que Moisés vem. E quando Moisés chega ali, ele fica por um tempo, e depois Jetro então dá a sua filha, Zípora, como sua esposa. E depois ele teve a sua esposa e teve um filho chamado Gerson. A Bíblia diz que Moisés ele estava do outro lado do monte, no Monte Horebe, perto. E Moisés ele começa a observar que havia uma sarça e aquela sarça estava pegando fogo.
Interessante que Deus sabe como chamar a nossa atenção. Moisés era acostumado a ver a sarça pegar fogo. Ele era acostumado a ver mato pegar fogo. Mas só que aquela sarça, ela não se consumia. Moisés via as moitas pegar fogo e as moitas se consumiam e o fogo apagava. Mas Deus disse, não, eu vou chamar ele. Moisés é acostumado a ver a sarça pegar fogo, mato pegar fogo e se consome. Mas essa que eu vou estar nela, ela não vai se consumir. E com isso eu chamarei a atenção dele. Preciso falar com Moisés. E Moisés começa a observar que o fogo nunca se apagava daquela sarça. E a Bíblia diz que Moisés diz assim, então eu vou me aproximar para confirmar esta visão que eu estou tendo. E Moisés vai em direção àquela sarça que estava pegando fogo, para ver o porquê que ela não se consumia. E a Bíblia diz que quando Moisés vai se aproximando, Deus fala com Moisés. Interessante que Deus não diz para Moisés tirar as sandálias dos pés primeiro. Porque, na verdade, Moisés não conhecia Deus. Moisés não conhecia Deus. Mas Deus conhecia Moisés. E Deus, então, resolve chamar Moisés. Primeiro Deus pronuncia o seu nome e Deus disse, Moisés, Moisés. Aí Moisés, ué, ele me conhece. Deus estava chamando Moisés pelo nome para dizer, Moisés, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu te conheço. Aí depois Deus disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Interessante que Moisés estava passando por um momento muito difícil. Porque nasceu no tempo da perseguição, foi para o palácio, depois tem que fugir para o deserto. E às vezes isso acontece conosco. Porque Deus tem um plano em nossa vida e nós não entendemos porque tantas coisas acontecem. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E Deus está fazendo o nosso trajeto porque Ele quer revelar algo para nós. Todos nós viemos e fomos chamados por Ele para fazer algo para Ele. E o deserto é lugar de bênção. O deserto é lugar de ver a glória de Deus. A Bíblia, ela nos relata que Moisés, ele começa a olhar para aquela sarça onde o fogo havia e observar o que Deus falava com ele. Interessante que nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, pessoas que falam em línguas estranhas, pessoas que oram, expulsam os demônios, pessoas que oram constantemente e por qualquer problema, qualquer luta, elas se desviam da presença de Deus, elas se afastam da igreja, por qualquer luta, elas murmuram e não querem mais sentir a presença de Deus. E o que chama a atenção é que o fogo que estava sob a sarça, ele não se consumia, mas ele fortalecia a sarça, para ela permanecer. O que nós entendemos com isso é que o Espírito de Deus, quando ele desce sobre nós, é para nos fortalecer. Se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser fortalecidos. Porque o fogo do céu, ele desce para a nossa fortaleza. Então é necessário nós buscarmos a presença de Deus. Para que quando a glória de Deus descer sobre nós, nós sejamos fortalecidos. E nós vamos ver que essas lutas que estamos passando não é tão grande assim. Porque nós somos fortalecidos pela palavra. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. E a glória de Deus, quando desce sobre as nossas vidas, é para nos dar vitória. Você fica com esta palavra e saiba que todo o deserto que estamos passando, as percas que temos, é para nós glorificarmos o nome do Senhor.
As lutas que vêm é para nos fortalecer. A Bíblia diz no Salmo que o Senhor prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Deus, Ele ama aquele que Ele chama e que obedece a sua palavra. O que nós entendemos nesse Salmo é que se Deus prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos, então é necessário que nós estejamos na presença dEle, que nós estejamos cheios do Espírito Santo, porque na hora certa, Ele vai chamar os nossos inimigos para vir e perante a mesa dizer para você: tome posse da sua vitória. Por isso Ele diz: e Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Assim foi Moisés. Ficou na presença de Deus, passou pelo deserto, e Deus cumpriu aquilo que tinha prometido para salvar o povo, através da vida de Moisés. Tem muitas almas esperando por você. Faça o que Deus te manda, e você vai ver a grande vitória sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.